Vamos lá, iniciar mais uma live. Essa aqui promete, pessoal, essa aqui promete. Então, já vou aproveitar, fixar aqui o comentário. Reforços estruturais. Show de bola. Então vamos entrando, galera. Daqui a pouco o Alberto já entra também, pra gente começar a nossa live de hoje. Live diferenciada, uma live que eu tô até orgulhoso, de certa forma, de ter aqui na nossa página. Nossa live hoje é com ninguém menos que Alberto Guimarães, uma das pessoas que eu muito admiro, de uma das empresas, inclusive, que eu tenho como parceiras aqui na minha empresa offline, para me ajudar com essa parte de reforços, execução de reforços estruturais. Um grande especialista, inclusive, em fibra de carbono, que é um tema que interessa muito e fica muito curioso para muitas pessoas. Que bacana aí o Alberto já entrando, já vai solicitar para a gente a participação. Então a live de hoje, galera, não é uma live tão comum, não é uma live que vocês veem todo dia. Eu tenho grande honra de poder transmitir essa live aqui para vocês. Com certeza vai ser de conteúdo, uma verdadeira aula aí, conteúdo para realmente agregar a vocês. Fala César, tudo bem? O Alberto já está aí, Jéssica, Citronoenge, Daniel, Isadora, grande Álvaro, tripulante do Decole. Muito bacana aí, ó. Pedido já do Alberto. Será o Rafa aí, segunda-feira tem live com o Rafa também. Grande Rafael Vieira. Muito bom. Opa! Boa noite, meu Grande amigo. Henrique, boa noite. Tudo certo com você? Como é que você tá? Tudo certo, estamos aí na luta, na correria aí, Como sempre, como sempre. como sempre, exatamente. Então, Alberto, eu estava introduzindo aqui para o pessoal, estava comentando, né? É uma grande honra ter você aqui, você que para mim é uma das referências aí, não só no Instagram, como no mundo offline, principalmente, na verdade, nessa parte de reforços estruturais, com questão de fibra de carbono aí, uma referência no Brasil. Então, para mim é uma grande honra poder fazer uma live com você, fico honrado de ter você aqui com a gente. E tenho certeza que a live de hoje, a gente preparou um conteúdo bem legal, um conteúdo até que bem prático aí para o pessoal, para nossa live, para o pessoal pegar, até se bobear, assistir a live com o caderno na mão e tirar algumas notas aí, né, Alberto? É bem legal, obrigado aí pelo convite. Agradeço suas palavras, mas é isso aí, tudo é fruto de um trabalho, né? A gente tem aí ao longo de 22 anos aí de experiência, não só na parte de diagnóstico, de reabilitações, e também na área de fibra de carbono aí, que a gente vai falar um pouquinho hoje também com o pessoal aí. Show de bola, show de bola. Então eu queria aproveitar, Alberto, começar a nossa live, na verdade, com você explicando um pouquinho da sua história. Eu acho que é muito pertinente para a nossa live. Como começou a sua história, como é que você entrou nesse mundo da engenharia diagnóstica, nesse mundo dos reforços, porque eu acho que vai ser um bom embasamento para o pessoal entender um pouco, se situar um pouquinho aqui na nossa live. Claro, não, sim, vamos lá. Bom, na verdade, eu comecei a respirar concreto desde criança, né? Já veio com o meu pai aí, então minha história aí é muito interessante. E aí, ele, na verdade, sempre trabalhou com engenharia civil, trabalhou 35 anos na Falcon Bauer, né? E eu acabei sempre estando junto com ele, ele me levava em canteiros de obra. Naquela época, não, a parte de segurança não era tão exigida, né? E, e aí a gente acaba crescendo, né? Vai se desenvolvendo, vai ganhando maturidade. Eu acabei fazendo até direito. E nesse inteirinho aí, fiz direito, técnica de edificações juntos. E comecei aí, terminei a faculdade de direito, só que eu realmente estava gostando da engenharia. E aí eu comecei, inclusive, até a fazer faculdade de engenharia. Parei no quarto ano para me especializar fora do país, uma oportunidade, e fui. E a partir disso aí eu comecei a ganhar aí várias experiências. Fiz pós-graduação na Espanha, na Universidade de Compostela, né? Também fiz em Madrid, na Universidade de Caminhos. Fiz vários másteres internacionais aí, não só na parte de diagnóstico, mas também na área de recuperação e reforço de estrutura com fibra de carbono. E aí, a partir disso, eu comecei a introduzir na empresa. Meu pai saiu da Falcon Bauer, criou uma empresa,
E eu, junto com ele aí, a gente acabou criando a empresa que hoje eu sou um dos sócios. A minha irmã também trabalha lá, ela é engenheira também. E aí a gente começou aí a voar, né? Então, começamos aí a focar mais no mercado industrial, que a gente sempre trabalhava. Então, hoje 80% aí dos nossos clientes aqui são indústrias. E os outros 20% aí se dividem entre residências, prédios e também parte de comércio. Então, mas o foco realmente nosso aqui é indústria. E a indústria tem muito pepino, muito problema. E na verdade é onde a gente aprende bastante, né? A gente erra também, tá? Não vou dizer aqui que a gente é perfeito, não. A gente, é claro, estuda, vai buscar conhecimento e tem que aplicar. Não basta só estudar, temos que aplicar. Sim. E às vezes o que realmente tem na teoria, quando a gente vai aplicar, não dá certo. E faz parte, né? Isso aí é o mundo dos negócios, é o mundo da engenharia, que a engenharia também não é só a teoria. A gente tem que praticá-la e saber o que a gente está fazendo. Então, por isso que é importante estar estudando, estar se desenvolvendo, se atualizando, que é fundamental, para que você tenha sucesso num diagnóstico, num reparo de estrutura e principalmente num reforço. E eu costumo dizer aqui que a gente tem aí 3 profissões, né, Henrique? A gente tem o médico, o advogado e o engenheiro. O médico, quando ele erra, ele enterra o erro dele com ele. E aí, normalmente você vai questioná-lo sobre uma determinada morte de um ente querido, ele vai acabar afirmando que foi uma infecção generalizada e você vai engolir. O advogado, quando erra, o que ele vai fazer? Ele vai culpar quem? O juiz, ou por meio das palavras ele consegue estar ludibriando o seu cliente, né? E o engenheiro, quando erra, o que acontece? Não tem como. A estrutura caiu, trincou. O que você vai falar? Então, não tem muito como fugir, né? Não tem. Então, assim, é muito importante não só o nosso mundo aí da engenharia civil, a gente tem que realmente errar o menos possível. Porque o nosso erro, ele realmente é visível, né? Ele está latente ali. Não tem como ficar justificando. É claro que nem sempre é cálculo, né? A gente tem que estar muito aí, entender não só de química, às vezes até estar indicando um biólogo, que em alguns casos a gente acabou indicando um biólogo por conta de umidade e infiltrações generalizadas em um determinado local. E agindo junto com o biólogo tem engenheiro químico também. E aí, se você vai aplicar um material, por exemplo, para exterminar aquela colônia de micro-organismos, você tem que também estar com químico para que, ao aplicar esse material, o pH do concreto não seja atacado. E aí, para não gerar corrosão, enfim. Então, você vê como o nosso campo aí é muito vasto, né? Sim, e é bem interessante e apaixonante isso. E aí você entra não só nas outras áreas aí de reabilitação e reparo de estrutura como reforço, né? Então a gente trabalha com vidas, é importante todo mundo estar consciente disso. Trabalhamos com vidas, não é simplesmente estruturas, né? E quando às vezes determinadas pessoas olham para o profissional de engenharia, acabam até menosprezando por conta aí de cultura do Zé da Colher. E aí fica difícil, né? Sim. É muito bacana, né? Você falou de amar a engenharia, eu sou suspeito, né? Sou apaixonado pela engenharia diagnóstica, mas você falou por um detalhe que eu achei muito interessante e eu gosto muito dessa tecla, né? Poxa, legal, você, Alberto, fez especialização fora do Brasil, muita teoria, muito aprendizado, realmente muita técnica aí, muito conhecimento. Só que disso, de nada adianta se você não descer para campo, né? Não adianta, pessoal. Você ficar só na teoria, se a hora que você pisar no gramado, provavelmente você vai chutar a bola longe. E é normal, o que acontece? Vai fazendo serviços naturalmente, inicialmente com um grau técnico menor, e vai evoluindo, entendendo como aquela teoria se comporta no mundo real, como ela se comporta na prática, para você realmente conseguir ir aplicando aquilo, atendendo seus clientes, evoluindo no mercado, ganhando nome, ganhando experiência. Porque é impressionante, todo mundo que eu realmente converso, que atua fortemente, e pessoal, tenho orgulho de falar que o Alberto é um parceiro nosso offline aí, que atua conosco aí nos reforços que a gente precisa.
todo mundo que eu converso na parte de reforço offline fala muito disso. Henrique, muito vem da minha experiência, não vem do que eu leio no livro. Quer Sim. entender, né? Alguns brincam comigo e falam, Henrique, eu sinto a estrutura, meu amigo. As pessoas vão, olham, entendem como aquela estrutura está se comportando, algumas reações que ela vai tendo, conforme você vai tirando, colocando cimbramento, e aí elas vão tendo uma interpretação. Muito disso, pessoal, simplesmente vem da prática, vem do dia a dia, vem de atuar naquele meio. Como é que você vai conseguir isso? Infelizmente não é atrás de um livro. Lógico, o livro é importante, extremamente. Cursos são importantes, extremamente importantes. Mas se você não colocar o pezinho na grama, você nunca vai marcar um gol. Essa é a verdade, não, Alberto? É isso aí, Henrique, perfeitamente. A gente até, recentemente, a gente esteve junto, né, para visitando algumas obras aí, e a gente estava falando justamente isso, porque existem determinadas situações, na parte principalmente de reforço estrutural, eu tenho, até, a gente vai mostrar algumas fotos aí para o pessoal, que são situações que se você pôr para calcular, não passa no cálculo. Então você tem que tomar muito cuidado, não só porque não passou, não há indícios que vai cair aquela estrutura. Então você tem que entender todo o comportamento, todo o contexto, porque hoje em dia está tudo muito robotizado, né? E aí eu entendo que todos os softwares, claro, são extremamente importantes. Eu acho que é isso que a gente veio, na verdade, revolucionou o mercado, né? Antigamente, para você fazer um projeto, calcular uma estrutura, demorava alguns meses. Hoje é algumas horas. Então mudou muito. Você consegue fazer vários projetos estruturais, dimensionamento, por conta do software que está aí te apoiando. Só que tem que tomar muito cuidado com o software que você compra, porque às vezes pode dar um bug nele, ou até mesmo ali você apertar um botão errado. Entenda que você está comandando um avião cheio, um Boeing ali, cheio de botões. Se você apertar alguma coisa errada, esse Boeing cai. E a estrutura não é diferente. Então você tem que tomar cuidado, você tem que dominar não só o programa, só que dominar o quê? O comportamento da estrutura, entender a estrutura, para que você consiga fazer um dimensionamento correto de um reforço. Como, por exemplo, eu vou cortar uma viga. O programa não vai te dar isso aí. Qualquer programa que você pega não vai te dar. Eu estou cortando uma viga. O programa vai falar, viu, a estrutura caiu. Então tem que tomar cuidado. E algumas coisas realmente é na prática e às vezes tem que fazer na unha. Não tenha dúvida. Total, total. Pessoal, a gente preparou aqui várias imagens para vocês. Com certeza a gente não vai conseguir passar por todas, mas aqui, mas voltei. Tá. Tá passando as imagens aqui. Aí. Beleza. Não, legal. Então a gente preparou aqui várias imagens para vocês. O nosso objetivo hoje é passar... Grande Yuri, um abraço Grande Yuri aí, Yuri. entrou Yuri. Grande Yuri. Vamos passar aí por algumas imagens. Nosso objetivo é falar de alguns procedimentos de diagnóstico, como entender a estrutura, ensaios e algumas questões. Então vou aproveitar e começar aqui por algumas imagens que o próprio Alberto me enviou, para a gente começar por elas. Então, na verdade, eu vou começar por essa aqui em específico. Então, vamos lá, Alberto. O que você quer falar sobre esse pilar em específico? Bom, isso aí é um pilar que estava em processo aí de corrosão, né? A gente acabou fazendo toda a parte de ensaios. Vocês podem observar aí que não existe mais estribo, né? Não tem mais estribo nessa estrutura, então ela teve que ser substituído. E é uma estrutura aí que estava sendo atacado aí por íon cloreto. E aí, realmente, a gente fez um ensaio de perfil de cloreto para entender essa estrutura. O que é muito importante quando você vai fazer um diagnóstico de uma estrutura é a anamnese, né? É entender, é chamar o cliente para bater um papo antes de você rodar, seja um complexo industrial, ou um condomínio, desculpe, ou uma residência, para que você entenda o todo ali. É como o médico, né? Por isso que a gente acaba falando aí que a nossa profissão aqui é similar à do médico. Que a gente realmente tem que entender. O médico, quando você vai numa consulta médica com ele pergunta histórico da família, se tem doença, não tem, como é que não é. E na estrutura não é diferente. Então, o projeto também, se esse cliente aí tem algum projeto, seria aí uns exames que você teve lá no passado, né? Então, fazendo uma analogia. E é muito importante. Então, a gente acabou fazendo todos esses ensaios e aí acabamos aí também por estar diagnosticando essa estrutura.
E fazendo aí não só a quebra, como vocês estão vendo, do pilar aí das faces, é um trecho, é um pilar curto, pequeno, pode-se estar fazendo esse tipo de reabilitação, abrindo essas 3 faces, né? Muito cuidado também, tá observando, entender o comportamento aí da estrutura. Eu até estou postando essa semana, a gente tem feito aí algumas reabilitações em alguns complexos industriais que não fazem a manutenção adequada, e às vezes a gente até acaba falando, né, para justamente orientando o cliente para que realmente faça ensaios, procure verificar, procure investigar corretamente. Só que é difícil você conseguir, na prática, tá? Jogar você lá aos leões, você tentar vender alguma coisa para o seu cliente, ele vai falar que não, ele só quer fazer a reabilitação da parte ruim. Mas a parte ruim a gente já sabe que está ruim. Você tem que, claro, investigar um tipo de ensaio, por exemplo, aqui, entender o material que eles manipulam, entender o ambiente que você está, que você já sabe mais ou menos ali o que a estrutura pode estar, se é com carbonatação, se eu estou com ataque de íons cloreto ou não, ou de sulfato, né? A gente pode ter esse tipo de situação. E aí o cliente vê o que está ruim. O que está ruim, a gente sabe que está ruim. Então é importante só ver a profundidade disso, né? Fazer um ensaio de profundidade. Agora você tem que ir na parte boa, né? Que seria aí, no caso, essa área que estava ruim é chamada de área anódica. A parte boa é a área catódica. Aí você tem uma troca de íons, né? Que acaba aí gerando aí um potencial eletroquímico para você entrar com uma reabilitação, ou seja, com fio galvânico, ou com uma pintura cimentícia, ou zinco, ou até a base de titânio, que é importante também por conta da durabilidade da estrutura, mas tudo vai depender da disponibilidade financeira do seu cliente, mas você tem que alertá-lo e orientá-lo, né? E o que é importante desse reparo aí, que se vocês estão olhando, a profundidade que ele foi feita aí no próprio piso. A gente, olha lá, ó, que é a outra, aí já está o estribo recomposto, a gente já fez a recomposição deles e a gente aprofundou ele. Por quê? Porque abaixo aí tinha a parte do processo corrosivo, né? E aí a gente acabou fazendo aí toda a ponte de aderência. O cliente optou por um reparo mais barato, de uma durabilidade aí baixa de 4, 5 anos, mas se você entra com uma pintura aí posteriormente de epóxi e PU, você vai ter uma durabilidade muito maior. É importante até fazer um parênteses aqui, que em pinturas aí, a base de você colocando aí primer, epóxi e PU, representa, de acordo com ensaios laboratoriais, de grandes laboratórios, até de algumas pesquisas, chega a representar em torno de 8 centímetros de cobrimento. Então você vê a eficiência que é você fazer uma boa pintura. É claro, você tem que fazer um bom reparo como que está aqui. E entender o que estava acontecendo aí. Existem aspersões aí para você estar colocando também, eliminando, né, o íon cloreto. Você consegue também fazer isso, só que você tem que tomar cuidado para não abaixar a sua resistência, que gera um processo químico que nós vamos entrar no detalhe agora. Por isso que é importante você conhecer a propriedade intrínseca do concreto, a fabricação dele. E um parênteses aqui, por exemplo, nesse caso aí que é um ataque por íon cloreto, por conta de produto, tá? É produto manipulado. De limpeza, não? Ou é indústria? Não, é da indústria. Ah, legal. E aí você tem que usar o quê? Uma concentração de um tipo de cimento com alto teor de aluminato, que ele consegue combater o íon cloreto. Então, por isso que o tipo de cimento é importante. Todo mundo acha que não, né? Aí, às vezes, a gente até pegou um laudo de um colega nosso, a gente respeita e tal, acho que faz parte, acho que todo mundo erra, talvez ele não tinha esse conhecimento. E ele recomendou para essa reabilitação, que foi um laudo que nós seguimos, né? Ele recomendou para fazer a reabilitação com cimento resistente a sulfato, um cimento RS. E aí eu expliquei para o cliente que não. E o cliente entendeu. Tem nada a ver. Ele falou, não, realmente, você explicando aqui, de fato, eu entendo. E aí o cliente comprou a ideia de nós entrarmos com uma reabilitação com cimento, com um tipo de cimento com teor de aluminato nesse tipo de situação, que é um aglomerante que você adiciona no cimento. Ou você já compra, né? Ou você adiciona. Para isso você precisa também ter um engenheiro ali, um especialista em traços de concreto para estar desenvolvendo. Não que
as indústrias, Henrique, elas acabam até vendendo aí grautes de alta resistência. É bom, é ótimo também, não vou dizer que é ruim, mas você tem que tomar cuidado, porque aí o que o grout vai gerar para você, ou até a argamassa polimérica vai gerar para você, é a porosidade. Então você vai ter um índice de poros menor, consequentemente, a interconectividade entre eles também vai ser menor, e aí você tem um ataque de íons cloreto muito pequeno, né? Com o tempo vai demorar isso. E se você tem uma pintura, melhor ainda. Então eu coloquei justamente para ilustrar isso e a importância de estar fazendo alguns ensaios para que a gente entenda o processo que está ocorrendo. E nesse caso, esse laudo foi só de inspeção visual, e o cliente disparou aí no mercado para as empresas de reabilitação estarem executando esse tipo de trabalho, e a gente até ganhou a concorrência, mas quando nós acabamos de ganhar, a gente acaba orientando, e o cliente, às vezes, dependendo do caso, ele compra essa ideia. Basta você querer saber vender isso de forma correta, que aí não tenha dúvida que você vai ter sucesso. A gente vem fazendo isso aqui e vem dando muito certo. Sim, sim, com certeza. Eu acho que um dos pontos muito importantes é isso que você acabou salientando, mas queria dar uma ênfase nisso, Alberto, que é a questão de um bom diagnóstico, né? Porque Sim. aquilo lá, se ele nasce torto, para você corrigir, a indústria, nesse caso, teve vamos dizer, sorte de acabar contratando a sua empresa, que teve a especialização, né, o caráter técnico, de mostrar, olha, a melhor solução não é por aqui, até porque os sulfatos não era realmente o tipo de ataque que eles estavam tendo ali, então o cimento RS realmente não faria, não seria a solução que a gente estaria buscando. Então conseguiu direcionar essa empresa novamente. Mas caso fosse outra empresa, às vezes até com um acervo técnico, um entendimento técnico adequado, mas que não estivesse se importando tanto com o resultado final para o cliente, e simplesmente resolver fazer o serviço, seguir o escopo, emitir a nota fiscal e sair andando, o problema estaria aí no diagnóstico que não foi feito adequadamente e posteriormente à prescrição. Então, muito importante entender o que está causando para depois a gente passar aí realmente para essa parte de reabilitação e reconstrução. Acho que isso é um detalhe muito importante que você comentou. Exatamente, perfeitamente. Porque se realmente a gente... E você tem que ter o cuidado também de estar orientando e alertando. Normalmente toda reabilitação que a gente termina de estar executando, realizando, a gente procura fazer uma entrega de um memorial para o cliente, que seria aí um termo de garantia de obras, mas explicando o que pode acontecer. Porque às vezes o cliente fala, eu quero que você repare até aqui, dessa área que está ruim. Tá, mas e a área que está boa? Você não vai ver? Ou não viu? Não, a área que está boa, está boa. Porque aí o que você faz? Você faz aquele tratamento, aquela reabilitação, aquilo lá pode potencializar Do lado. uma pilha, gera uma pilha, e aí o problema vai ocorrer do lado. E aí você tem que estar muito embasado e também justificar para o cliente que ali pode dar o problema. E ele entender isso. E aí acaba acontecendo. Essa é uma outra foto também, uma indústria química aí de fertilizante, um outro local. E o aço, você vê que o aço longitudinal aí também já não existe mais, está totalmente degradado, corroído, e também os estribos. E aí vem aquela pergunta, como fazer, como demolir, de que forma, né? Então a gente tem que fazer o quê? Por etapas, devagar, pouco a pouco, passo a passo, sem pressa, para que a gente consiga estar fazendo essa reabilitação, né? E aí a gente já tenha os aços já recolocados, reconstituídos em determinados pontos, né? Também aí uma proteção catódica base cimentícia, que funciona bem, tá? Talvez nem há até entendimentos aí, Paulo Helene, por exemplo, que fala que não há necessidade de você estar fazendo essa pintura, simplesmente colocar, só limpar a estrutura, um produto da corrosão, porque o produto da corrosão é uma cerâmica, né? Não é simplesmente uma reação química que gera no aço, que aí o aço acaba aumentando, né, a seção. Uhum. Ele perde, na verdade, com o passar do tempo, e gera produto de hidróxido de ferro e óxido de ferro, o que gera a cerâmica. Então, por isso que acaba aumentando aí até 15 vezes o volume da estrutura. Então, muito cuidado com isso aí na hora de reparar, observar se há necessidade de cimbramento, se não há,
A regra que normalmente a gente acaba colocando para nós aqui, passando para a nossa equipe técnica de líderes, é que quebre até 4 estribos. Essa é a regra. Mas como toda regra há uma exceção, nós avaliamos antes, né? Não só eu quando vou à obra, ou alguns dos nossos engenheiros aqui vai até a obra, para poder avaliar se há necessidade de cimbramento. Não, a gente compartilha muita informação, entende a estrutura, e há casos quando a gente tem dúvida, consulta um calculista mais experiente. Isso acontece também, tá? E aí para a gente entrar com a reabilitação adequada. Então, a gente tem que estar realmente muito seguro do que a gente está fazendo para evitar um colapso estrutural, que, como a gente falou lá no começo, um erro desse aí, um reparo mal feito, vidas podem ser aí ceifadas. Então não é uma fatalidade. Eu entendo que reabilitações mal feitas não são fatalidades, são erros aí que você acaba cometendo por inexperiência de profissionais. Sim, sim. Falta de conhecimento, muitas vezes. Exatamente. Aqui é uma outra situação também de uma viga calha que teve um problema de esforço cortante. Esse case aí eu até compartilhei no meu Instagram, foi a semana retrasada, nós trabalhamos sábado, domingo, e o que é interessante é o quê? O cliente simplesmente achava que isso aí não haveria problema, quando teve um desplacamento é que ele se atentou. E aí, realmente, quando a gente foi avaliar, nós deparamos com esse problema, a estrutura teve que ser reforçada, nós tivemos que fazer um diagnóstico para entender o que estava acontecendo, né? E aí essa estrutura foi reforçada com fibra de carbono, que está aí, foi uma lâmina de carbono que a gente colocou, e também com tecido. Eu acho que tem uma outra foto aí, com tecido de carbono. Tecido. Acho que deve ter também a injeção, a gente até, tá aí o tecido de carbono. Foi justamente naquela região. Nós recuperamos essa estrutura, fizemos uma injeção nela, tudo só para você entender esse trabalho. Aí nós começamos numa sexta-feira à noite, quando foi domingo à noite a gente estava liberando a estrutura. Aqui a injeção é aqui. Isso. Na verdade, injeção, a gente tem vários tipos de injeções no mercado. Você tem que primeiro entender como que você vai, qual é o tipo de trinca que você está injetando e também a viscosidade do material que você está utilizando. Então tem que tomar muito cuidado. Até mesmo em colmatações aí, a gente às vezes acaba fazendo colmatações com gesso, não vejo problema. Desde que você vai reforçar posteriormente, a gente tem aqui casos práticos de muito sucesso. Só que é o que eu te falei, que a gente tem que fazer para entender, mesmo que o erro seja ali, desde que não seja um erro que comprometa a estrutura, né? A gente precisa errar para aprender. Então a gente faz testes. E como que você faz testes? É realmente pegando o problema, o serviço e executar. E é o que a gente faz. Então tem muita gente que olha e fala, nossa, mas você vai colmatar com gesso? Eu vou colmatar com gesso. Qual o problema? Se quiser, depois eu faço um ensaio, porque às vezes a empresa acaba contratando uma outra empresa de consultoria para realmente corroborar, para ver se entrou em toda a parte de trinca. Só que às vezes a indústria está no pique, precisa executar, precisa fazer, e aí acaba atrasando, impactando no cronograma da fabricação de determinado produto. E aí não é bem por aí. Então você tem que dançar conforme a música desse cliente, entender para viabilizar também o reparo. Porque você falar, não, para tudo. É muito fácil chegar, para tudo, né? Para tudo, você vai esperar para depois você produzir. A indústria vai falar, viu, amigo, tchau, não quero você aqui. E é isso dia a dia. Então você tem que criar meios, existem epóxis aí para você colmatar, que em 2 horas você consegue ter o tempo de pega e de rigidez dele. Então aí, por exemplo, foi tudo muito rápido. Injetamos, reforçamos, cimbramos a estrutura, a gente teve que usar um macaco hidráulico lá para poder cimbrar isso aí. E é isso, a gente é movido a desafios diariamente. É isso que realmente a gente gosta para desenvolver uma engenharia. Não é simplesmente fazer o que todo mundo faz. Que aí tá fácil, né? Então a gente realmente tem que estar pensando um pouquinho, buscando soluções inovadoras para que a gente possa estar dando para o cliente maior tranquilidade e uma solução com segurança. Concordo, perfeito.
Uma coisa que eu acho muito importante aí do que você está mostrando, né? Isso é um detalhe que muitas pessoas às vezes não se atentam. A indústria em si, todos os clientes têm suas limitações, né? Cada um tem um limite. A indústria em si tem um fator limitante que é o prazo, a produtividade, né? É um ponto positivo por um lado, porque normalmente a indústria está disposta a pagar por esses serviços, a indústria está disposta a contratar serviços mais técnicos, mas por outro lado é isso que você falou, a sua abertura de tempo, a sua janela executiva normalmente é extremamente limitada. E aí entra um fator muito importante que é o conhecimento de materiais. Não é só apresentar uma solução, é uma solução que se adeque dentro da necessidade de prazo, executiva, durabilidade, porque muitas vezes para uma indústria, você está fazendo Sim, essa intervenção hoje, ela tem que durar X anos sem ter outra exatamente. intervenção. Então esse é outro fator muito importante a ser levado em consideração. Tudo isso Perfeitamente. parte muito da anamnese que você falou mais no início da nossa live. Entender o que está acontecendo com aquele cliente, entender o que ele tem de problema e o que ele precisa. Com isso, você vai fidelizar esse cliente, você vai ter um desenvolvimento, você vai ter um cliente realmente contente com você, porque às vezes, não, mas eu tenho uma solução aqui que vai durar 100 anos, mas vou demorar um mês para executar. É o que você falou. Muitas vezes o responsável da indústria vai falar, com licença, porque eu preciso contratar outra pessoa. Porque eu não Sim, quero que dure 100 anos, eu quero que dure 5. E, por sim, favor, demore um dia, 6 horas para executar o serviço. Ponto. é Ponto. isso aí. Então, É isso é isso aí muito mesmo. importante. Perfeitamente, é isso mesmo, Henrique. Então, teve até, acho que um colega aqui, a MLS Engenharia, comentou do produto da Veda Sempre. Eu conheço essa empresa, é muito boa. Eles dão, inclusive, 15 anos de injeção aí no mercado, mas tem que tomar cuidado só com o tipo de concreto que você está executando, né? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes um determinado tipo de concreto é muito poroso, esse material não tem a durabilidade e expectativa que você espera. Então, muito cuidado com isso. Porque às vezes você vai em determinadas situações que, eu dou 15 anos de garantia, dou 20 anos. Desculpe, eu particularmente eu não acredito nisso. Porque cada concreto tem um tipo de porosidade. Então não adianta, você não sabe se aquele concreto é extremamente poroso ou não. Então não tem como se garantir uma porosidade daquela se todo esse preenchimento vai ocorrer. Então tem que tomar muito cuidado. Mas essa injeção aí que acho que o colega comentou é uma injeção aí para fazer vedação, né, impermeabilização. O pessoal também acaba às vezes utilizando poliuretano hidroexpansivo, né? Mas essa injeção que nós estamos aqui especificamente comentando é de problemas estruturais para você, de fato, monolitizar o elemento estrutural, a peça, né? Para depois você entrar com reforço, que foi o que nós fizemos aí. Esse caso foi uma injeção de quê, Alberto? Desculpa, que você fez? Aqui, De epóxi? O esse que que aí foi? foi de epóxi de ultra baixa viscosidade. É muito importante até o que você comentou, hein, que às vezes determinados produtos têm que ser específicos para aquela situação. Não, você não vai encontrar na vitrine, numa casa de material de construção, ou até mesmo ligar na fábrica e ele tem lá na prateleira. Não, você tem que mandar produzir. E aí fica mais caro. Por isso todo mundo fala, são produtos de recuperação, são mais caros. São, mas para cada caso existe uma situação. Então é importante estar vendo isso aí. Com certeza. Aqui é um Essa liguinha reforço. aqui. Isso, aí é uma viga, é uma residência no litoral que a gente acabou pegando alguns reforços, reabilitações na estrutura, e aí a gente acabou reforçando essa viga com manta de fibra de carbono, por conta aí não só do tempo, do prazo, porque a parte superior dessa residência, eles iam colocar uma pista de boliche ali, né? E aí realmente a carga estava muito alta, só com a parte de teste que eles fizeram lá de estanqueidade, acabou que queriam impermeabilizar, enfim, a estrutura acabou se deformando, e aí nos chamaram lá para a gente poder estar fazendo esse reforço. O que é importante frisar, é uma obra residencial, esse pé direito aí, se eu não me engano, ele tinha, não, era um pé direito até um pouquinho maior que duplo, né? Ele tinha em torno aí de uns 6, quase 6 metros.
e a gente acabou instalando aí a linha de vidro, o pessoal está ancorado com cinto de segurança. É uma obra residencial, mas você tem que tomar todo o cuidado. Então é importante também aí, a gente fez não só o reforço da parte de momento fletor, como também cortante, para realmente não só absorver todas as cargas que estavam previstas, porque não era só a pista de boliche, eram outras situações, piso grande, enfim, porcelanatos de 1 por 1, e realmente aí a gente acabou fazendo esse reforço, então foi um trabalho bem legal também, né? Não havia necessidade de reforçar a laje, foi feito toda a parte de levantamento, trabalhamos junto com o calculista da própria obra lá, ele que nos indicou, inclusive, e a gente acabou executando esse trabalho aí. Muito legal. Roberto, queria aproveitar esse momento para fazer um parênteses, porque não é todo dia que a gente consegue uma conversa com você, né? Então, aproveitar esse Não, parênteses. vamos lá. A fibra de carbono é uma solução relativamente nova, relativamente pouco explorada ainda dentro do Brasil. Então, eu queria aproveitar, você que é um especialista, né? Enfim, uma pessoa que tem grande uso, aplica muito isso no seu dia a dia, queria apresentar alguns prós e alguns contras da fibra de carbono. Henrique, pontos positivos, por exemplo, a leveza, baixa espessura, a velocidade de aplicação, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, por exemplo, questão de fogo, enfim, outros elementos aí que você possa nos apresentar. Tá, na verdade aí você acabou de falar em alguns pontos positivos, que é o quê? Primeiro a leveza dela, né? O material leve, você consegue estar aplicando aí com poucas pessoas também, não tem aumento, acréscimo de carga na estrutura, então você não precisa se preocupar com fundação, claro, desde que essas tensões que vão ser, essa carga que vai ser transmitida não tenha nenhum problema. Você também aí é um trabalho extremamente limpo, né? Rápido, ele acaba sendo 10 vezes mais produtivo que qualquer outro tipo de reforço. Então, o custo da fibra hoje também não está tão caro quanto antes, então é um produto realmente... em virtude do que estava e em virtude do que está, extremamente hoje, o acesso dele não é tão difícil. A parte de, se você falar quais são os motivos aí que possam ser impactantes de não aplicar a fibra. Na verdade, a fibra de carbono ela não gosta de fogo, né? A água, razoavelmente, porque a base dela é epóxi. Então, você tem que tomar muito cuidado com o substrato que vai ser aplicado. Logo, quando você faz uma reabilitação, cuidado, você tem que estar medindo também a porcentagem de umidade desse substrato para ver se ele vai estar podendo receber esse reforço ou não, porque ele não pode aderir, pode soltar, né? O custo, vamos falar um pouquinho de custo aí que realmente pode impactar, né? Depende de cada caso, né? E um outro ponto negativo da própria fibra também aí é a questão da gente estar executando ela em determinadas situações aí que possa ser, por exemplo, câmara fria. Então é bem complicado você estar executando. Então você tem que tomar alguns cuidados. Diferentemente também, um outro ponto positivo que é importante são interferências. Então, a gente, em determinadas situações, você tem várias interferências e o tecido consegue moldar aquele local. Então, você consegue estar fazendo esse reforço em áreas de grande dificuldade. Isso é muito interessante também. Então, às vezes, tubulações passando sob uma viga, você não precisa remover toda essa infraestrutura. Ar-condicionado, não, você faz a aplicação justamente ali. Tem que, lógico, tomar cuidado, fazer todas as... colocar todas as proteções devidas para poder não sujar, porque a hora que o epóxi seca, realmente fica difícil. Então, realmente, aí eu posso te dizer que o maior inimigo aí da fibra de carbono é o fogo, né? Então, você tem que tomar muito cuidado aí com relação a isso. O ideal é fazer uma proteção passiva, de um reforço como esse. Se a sua estrutura está sujeita a pelo menos aí uma determinada situação de incêndio, você tem que fazer proteção nisso, para que você não tenha problema, né? Então, um outro ponto negativo é a forma que você aplica o material. Então, você tem que tomar muito cuidado, como, por exemplo, confinamento de pilar. A própria ACI 440, no item 2R,
ela mesmo afirma aí que você não pode fazer o confinamento. Na verdade, não que ela não pode, né? Ela recomenda. Por quê? Porque você tem que ter contato visual com a estrutura. Se você confina essa peça inteira, ela tem muita ductibilidade, ela não vai te avisar no momento de ruptura. E aí é uma situação extremamente perigosa, né? Então é importante você ter o contato visual com a estrutura para que você tenha aí uma sinalização ou informe alguém que a estrutura está tendo algum tipo de problema. Então eu entendo aí que esses são os principais pontos positivos aí, até negativos, que até mesmo você citou, sobre o reforço aí com a manta de fibra de carbono, e temos a lâmina também, né? A lâmina de fibra de carbono, que você mostrou aí algumas fotos, que seria essa. Também é um material bem interessante, só que ele não consegue ter acesso em determinadas situações como o tecido. O tecido ele é flexível, né? Então você consegue moldar ele. Já a lâmina não. A lâmina serve para determinados tipos de reforços. E por incrível que pareça, a lâmina tem menor resistência do que o tecido. Por quê? A lâmina ela é fabricada, né, com resina. E ela é bem rígida. Então é bem interessante a lâmina de carbono do que o tecido. Então a diferença delas em termos de resistência é 1000 MPa. Então é considerável, né? Porque o tecido de carbono aí, para uma camada, por exemplo, chega a 3.850 MPa a tração. E a lâmina chega aí a 2.850, 2.900. E aí depende também da espessura, né? Essa lâmina, por exemplo, que foi aplicada, tem 1,2 milímetro de espessura. E o tecido de carbono você pode aplicar em até 4 camadas, né? Então você vai por camadas. Há registros aí que a fibra de carbono, né, o tecido de carbono, pode chegar em até 4 camadas, aí, em até quase 15.000 MPa a tração. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Outra dúvida, Alberto, que surge, né, que o pessoal se questiona, é com relação à proteção aí indireta que a manta o tecido de carbono pode gerar. A gente estava falando de pinturas aqui, para gerar uma proteção indireta no nosso pilar, como se fosse simulando um cobrimento de concreto para dar essa proteção aí às armaduras. Acontece a mesma coisa com a manta? Não acontece com o tecido, na verdade, né, de carbono? Acontece, não acontece? Ótima pergunta. A gente está executando uma obra agora que o cliente solicitou a fibra de carbono para proteção, não para reforço. É uma proteção nobre, né? Então, ele pediu, solicitou para que a gente possa estar executando a fibra de carbono como proteção. É uma proteção passiva aí da própria estrutura, porque ele tem um cobrimento baixo e ele queria ganhar o quê? Para que essa estrutura não fosse atacada, foi utilizada a fibra de carbono. Além do que, ele queria uma pintura aí de epóxi e poliuretano. Então, olha só, o que o cliente pensou em durabilidade. Ele está pagando caro por isso? Tá, mas em quantos anos ele vai recuperar isso? Vai demorar, no mínimo 10 anos, no mínimo, e olha lá. É claro, se fez um diagnóstico correto, uma prospecção correta, né? Porque às vezes você repara, ele quer que você faça o reparo naquela região que está ruim e ali para cima não tem sentido isso. A gente explica, mas às vezes o cliente não quer entender porque ele não quer gastar mais. Mas você tem que deixar muito claro isso para ele. Para que lá na frente ele não venha, viu? Mas peraí, mas deu problema ali em cima. Deu, claro, estava previsto e eu te alertei naquela época. Ou às vezes a pessoa que estava lá, que te atendeu, vem outro querendo vir, que nem leão para cima de você, querendo, não, mas você, não, peraí, tá aqui, tá escrito, aí você tem que fazer todo o processo de novo, para explicar para que o cliente possa entender, entendeu? Sim, isso, uma coisa importante que você falou, tá? Que eu definitivamente quero dar um adendo aqui, é isso. Importante explicar para o cliente, deixar tudo em panos limpos, tudo bonitinho. Só que assim, sempre, e não existe, pode estar fazendo um serviço para o seu irmão, para sua mãe. Formalize, tá? Sim. É muito importante.
indústrias, condomínios. Hoje você está tratando com uma pessoa. Às vezes, dali 6 meses você volta, essa pessoa não está mais ali. Nem, às vezes nem demitida foi, mas foi transferida para outra área, para outra região, não atende mais ali, não responde mais por aquilo. E, meu amigo, quando a batata assa, ninguém quer ficar segurando ela. Essa é a verdade. Então, que estoure no Perfeitamente. ponto mais fraco da corda e tome cuidado para não ser você. Às vezes, um simples registro por e-mail, que te leva 5 minutinhos, pode salvar você de muitos apuros, que você, às vezes, resolveu o problema no momento, atendendo a uma solicitação do seu cliente, mas depois que o problema que você já tinha avisado que iria surgir, surgiu, aí a pessoa quer tirar o dela da reta. Perfeitamente, hein? Isso acontece muito, né? Bastante. Isso é o dia a dia. Acontece bastante. Não vou dizer para você, não. Acontece muito. Você já teve, já fez alguma coisa e o cliente vem para cima. Eu aprendi uma coisa que, na verdade, meu pai aprendeu com o Luiz Alfredo Falcão Bauer. E ele veio, passou. Ele aprendeu com o Luiz Alfredo Falcão Bauer e transmitiu para mim. E agora, felizmente, a gente tem isso aqui na internet e vou compartilhar com vocês. Que ele sempre falou, viu, para você, nem que você escreva num papel de pão de obra, mas escreva. Escreva ali, porque um dia isso aí vai vir à tona. Então escreva. Ah, não tá, não. Escreva, escreva, formaliza, é o que você falou, formaliza. Hoje é claro, existem, a gente está aí num mundo cheio de tecnologia, computador, tablet, enfim, hoje a gente consegue fazer isso. Mas antigamente, o que o pessoal fazia? Era em papel de pão. Pão. O Saco de pessoal, cimento. saco de cimento. O pessoal operacional acabava pedindo, não, me dá um saco de pão aqui, ou o que sobrou do saco de pão. Vamos escrever, fazer uma ata de reunião aqui, assina todo mundo e acabou. E hoje em dia tem que fazer isso. Nem, é isso aí, nem que seja num saco de pão. Claro, hoje em dia já não se faz mais isso. Então, hoje em dia, o mundo está até mais organizado e formalizado, né, do que antigamente, por conta aí das inovações tecnológicas. Desculpa não tem, né? Essa é a verdade, Não. né? Ferramentas para resolver isso não faltam. Sim, perfeitamente. Bertô, tem uma pergunta aqui do Rodrigo que ele fez pra gente. Uma Tá? pergunta bem interessante, na verdade. Como avaliar a necessidade de escoramento imediato ou interdição de uma estrutura deteriorada? Acho que é uma pergunta muito grande, né? Tipo, um receio muito grande. Às vezes, um médico te liga preocupado, alguém te liga preocupado. Vou até colocar uma imagem de uma viga aí. Essa viga você foi visitar comigo, inclusive, lá em Sim, Pedreira. sim. Então, Na o verdade. síndico te liga super preocupado. Meu Deus, vai cair meu prédio. Tem condômino querendo chamar a defesa civil. O que eu faço? E aí você se vê numa situação de que você tem que determinar alguns parâmetros, algumas decisões aí. Sim, o primeiro passo é você realmente estar visualizando o que de fato está acontecendo com essa estrutura, inspecionar de cima e embaixo. Primeiro, claro, conversa com todo mundo, entender todo o problema, né? Se já vem se arrastando há um tempo, se foi feito algum reparo naquele local, antes de qualquer interdição, porque hoje qualquer coisa, qualquer tipo de fissura acabam interditando. Eu vejo isso, já deparei com situações junto à Defesa Civil, confrontei com eles que não era para interditar e eles querendo interditar. Então, me dá aqui, eu assino a RT e está tudo certo. Isso acontece. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, mas o quê? Vai do quê? Da expertise, da experiência, né? Se você está inseguro, chama alguém, seja humilde em chamar alguma pessoa mais experiente que você para fazer junto. Vamos fazer na parceria. Isso faz parte. Nem todo mundo sabe tudo. Tem coisas que eu não sei também e tá tudo bem. O que a gente tem que Sim. fazer é ter humildade, né, de falar, poxa, eu preciso de alguém que me ajude. Então, numa situação dessa, de já pedir um cimbramento, você tem que avaliar se esse elemento estrutural tem trincas de ordem estrutural ou não, como é que está, se é uma trinca de esforço cortante, de momento fletor, se é só em um elemento ou se são em vários, para você tomar uma ação de fazer um cimbramento ou não, né? Então, cada caso é um caso. Não dá para a gente aqui deixar uma regra de interdita. Não, eu acho que cada situação é vivida naquele momento, para que você possa estar avaliando e estar interditando ou estar cimbrando. É claro, é o que eu sempre falo. Está na dúvida? Escora, meu amigo. Se é você que está ali, não tem ninguém para te ajudar, escora, né?
Então, eu até comentei com vocês numa situação que eu vivenciei numa prova de carga, que eu fiquei com medo de morrer, pô. Por quê? Era peso próprio da estrutura, a estrutura inteira cimbrada, e a gente ali, eu estava com um encarregado nosso, simulando, né, uma prova de carga com peso próprio, e a gente começou a tirar o cimbramento. Quando tiramos o último cimbramento, o relógio comparador começou a rodar, a estrutura estralando, e ele, pelo amor de Deus, vamos sair correndo. Nós estávamos no 17º pavimento. Eu falei, não, você está louco, vamos voltar aqui cimbrando. E é o que a gente fez. A gente voltou cimbrando toda a estrutura, escoramos, e claro, depois ali estavam os dois sujos. Porque, pelo amor de Deus, cara, é impressionante. Morrendo de medo. Pô, não dá. Ele querendo descer, eu falei, não vai dar tempo da gente descer, que nós estamos no 17º pavimento, não dá, vamos reescorar tudo isso aqui e voltar. E coincidentemente estava só nós dois lá, ninguém informou que todo mundo foi embora da obra, o pessoal saía mais cedo, era uma sexta-feira, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então cada caso é um caso, assim como a gente vai diagnosticar uma estrutura, nem todo diagnóstico é sempre igual, por conta aí de perfis, de contaminações. Então no cimbramento não é diferente. É importante o quê? Faz a anamnese, verifica os elementos estruturais com os tipos de trinca. Se você tem indícios, né, de trincas estruturais, existe uma regra para isso, né, de esforço cortante, momento torsor, momento fletor. Então tem que tomar alguns cuidados aí para que realmente seja feito. É que determinadas situações, recentemente eu peguei uma obra que eu fui chamado, uma obra aqui em Jundiaí, não vou citar o nome, mas um colega nosso aí fez um laudo, ele falou que a estrutura estava com momento fletor. E eu falei, bom, fui lá olhar e realmente não estava. E a área foi interditada. Então não é bem por aí. Eu falei, opa, não é assim que resolve. Aí expliquei, sentei com o cliente, mostrei para ele, falou, poxa, é verdade, você tem razão. A estrutura tinha, acho que 60 anos. Então eram fissuras aí realmente por retração plástica, né? Então não era de deformações. Então tem que tomar muito cuidado. Então você tem que observar, está comprimindo em algum lugar, está deformando, não está. Você tem que ter essa percepção. É cano que estourou, não estourou. Tudo isso aí são situações que você vai ganhando com o tempo, algum know-how, e vai te mostrando, vai dando indícios, né? Então, por exemplo, determinadas situações para prédios, a primeira estrutura a te avisar é o elevador, né? Então, porque o elevador é extremamente sensível. É uma peça mecânica sensível e ela é extremamente retilínea. Então, a qualquer décimo de milímetro que ocorre, o elevador não vai funcionar. Então, você tem que tomar alguns cuidados com relação a isso na parte de estrutura, né? Então, você precisa entender isso para depois chegar e fazer o diagnóstico preciso. Mas tem que ligar a luz de alerta, né? Com certeza. Uma coisa que eu gosto muito também, Alberto, que assim, perfeito, tá na dúvida, escora. Mas uma coisa é também fazer o acompanhamento, né? Poxa, encontrei algumas trincas, algumas fissuras. Acompanha. Sim, claro. Vê se elas estão movimentando, se elas estão passivas, ativas, se são progressivas ou não. Sim, Entenda o que está acontecendo, né? E depois você vai definir, porque senão às vezes ou negligencia ou toma atitudes despreparadas. Sim. O importante é o início da nossa conversa, quase 1 hora atrás. Entender o que está acontecendo para depois tomar as devidas atitudes, né? Exatamente, Henrique. Esse é o primeiro passo, é o que eu te falei. Eu errei bastante já. Já teve relatórios nossos aqui, que foi enviado para cliente, porque às vezes a gente faz muito relatório e acaba não passando, mas tá lá a minha assinatura. E a gente fala, puxa vida, eu errei nisso aqui, eu não vi, passou reto, e realmente, mas daí você tem que ter o quê? A humildade de falar, puxa, realmente eu errei, faz parte. Eu acho que é isso aí. Porque a gente aqui vai errar, não adianta. Por mais que a gente... É humano. A gente é um material humano, não tem como. Agora a gente tem que tomar cuidado com os erros, né? Tem muito cuidado com isso. Com certeza. Com certeza. Alberto, eu vou, na verdade, aproveitar para encerrar nossa live, porque esses dias eu perdi uma live mais ou menos com esse tempo, faltando aí uns 2, 3 minutinhos. E a sua, definitivamente, quero deixar salva aqui no IGTV. Então, queria agradecer muito, muito a você pela oportunidade desse nosso bate-papo.
De verdade, eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal que nos assistiu aprendeu muito. Gratidão imensa de você aí compartilhar o seu conhecimento com a gente. A live vai ficar no IGTV, tá disponível aí. Inclusive, queria aproveitar e fazer um convite aí para o pessoal, que daqui 3 semanas, na verdade, vai ter de novo o curso gratuito do Engenheiro Civil 100K, ensinando sobre engenharia diagnóstica, como atuar nesse nicho. Então, as inscrições, na verdade, já estão abertas, está lá no meu link da bio. Então, tem essa oportunidade aí também para o pessoal que assistiu a gente hoje. Show de bola, Henrique. Obrigado aí pelo convite também. Tínhamos mais coisas para falar aqui, eu compartilhei mais fotos até, mas não dá para ficar falando tudo. Então, agradeço aí a oportunidade também. Em breve também estarei com o meu curso aí de reforço e reabilitação de estruturas juntas também, vai ser bem bacana. Então, o pessoal fica ligado lá, que logo, logo estaremos aí também ensinando, compartilhando informações e conteúdo com as pessoas. Com certeza. E esse curso eu assino embaixo, pessoal. Porque não só assino, não é à toa que eu coloco o Alberto nas obras que eu diagnostico, não é à toa que eu coloco ele para executar nossos laudos. Confiança total no conhecimento e na qualidade, na experiência, acima de tudo. Então, Alberto, novamente, gratidão, meu amigo. Obrigado, até eu estou esperando ansiosamente por esse curso, então, por favor, lança ele, porque senão Tamo a gente vai junto. ficar aqui morrendo de vontade, tá bom? Beleza, Um grande abraço abraço amigo, aí, uma ótimo ótima dia aí, noite, valeu. muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.